Futuro Transcendente. Um livro que nos leva a fazer grandes reflexões de como estamos agindo e interagindo perante as engrenagens dinâmicas da vida para nos deparar conosco mesmos frente à eternidade, frente à vida, frente às nossas possibilidades. Lembrando que esta nossa existência, o que fazemos hoje vai trazer consequências para daqui a alguns dias, alguns anos e, quiçá, para a próxima vida. Cada um com as suas crenças, cada um com o seu ponto de vista, mas como nós estamos lidando em cada situação, de que forma interagimos em cada situação, é muito importante refletirmos sobre isso para nosso próprio bem-estar, para nossas próprias conquistas materiais e espirituais. 29. Vivência no trabalho. A vivência no local de trabalho é a forma de se sentir ou captar as ações e energias presentes no ambiente e a forma como se vivencia uma situação ou as muitas situações adversas e as favoráveis dentro do trabalho e no trânsito, onde se inicia a jornada de trabalho. Então, olha que interessante. A nossa jornada de trabalho inicia-se no momento em que transpassamos o portão da nossa casa para a rua. A partir daquele momento, você já está em trabalho. Qualquer acidente que acontecer é acidente de trabalho. Portanto, nós temos que ficar bem atentos em como estamos agindo a partir desse momento. E o que é esta vivência no trabalho, como ela age com a gente, como ela interage conosco e como nós interagimos com tudo isso. As energias presentes nesse momento, desde a hora que saímos de casa até a hora que chegamos no trabalho, estamos ainda na primeira fase, elas vão interferir nas nossas atitudes e ações do dia. Portanto, essas interações energéticas vão trazer situações adversas ou favoráveis ao nosso trabalho. Porque nós não somos uma pedra, nós temos sentimentos. E o sentimento que a gente desenvolve no trânsito, nós vamos desenvolvê-lo mais ou menos no trabalho. É preciso, então, começarmos a nos preparar anteriormente. Na vivência no trânsito, nós falamos da importância de fazer uma oração antes de sair para o trabalho, antes de sair para pegar o trânsito. Então, antes de sair para o trabalho, também a nossa oração por todo aquele ambiente. Lembrando que quando a gente começa o hábito da oração, algumas coisitas acontecem para nos levar a desistir, a desanimar. O local de trabalho deve ser encarado como um templo de burilamento e aperfeiçoamento da alma, onde ela aprende as mais profundas noções de responsabilidade coletiva com a convivência e a interação entre grupos de pessoas até então estranhos entre si. Então, veja bem, você chegou o primeiro dia de trabalho dentro de uma empresa. O seu setor tem 20 pessoas. São 20 pessoas novas, de pontos distintos da cidade, que você vai trabalhar com elas. Principalmente nas cidades grandes. Nas cidades pequenas, mesmo sendo pontos distintos, as pessoas já se encontraram alguma vez, muito provavelmente. Portanto, você está convivendo com pessoas estranhas, diferentes, que não são da sua família, que têm culturas, hábitos e pensamentos distintos e diferentes. Com isso, faz necessário, então, começarmos a repensar muitas das nossas ações e atitudes para melhor interagirmos uns com os outros nessas situações, nessas condições. Nesse ambiente, deveremos desenvolver a flexibilidade do bambu. Aqui a gente faz um parâmetro com o Tao Te Ching, quando ele fala da flexibilidade do bambu. Logicamente, aqui a gente pegou a ideia. Este símbolo, muito usado pelos chineses como exemplo e como devemos agir em momentos adversos e nos felizes também, pois dobra-se majestosamente diante de um vendaval e continua íntegro. Então, no ambiente de trabalho, nós temos que saber ser como um bambu. Os vendavais fazem com que a gente balance, mas não caia. Sem quebrar-se, pois apenas curva-se com elegância nas adversidades. Então, diante das situações adversas, nós temos que saber nos moldar, nos interagir, para melhor tomarmos as devidas posições, tomarmos as devidas ações para a interação entre nós e o meio e nós.
A sua essência continua, mas mudando a forma de agir e de reagir nas ocasiões adversas ou favoráveis, fazendo-nos mais compreensíveis e adaptáveis às situações de cada dia. Assim, cada momento nos faz observar, aprender e, quem sabe, também ensinar. São condições das mais variadas que nós temos que trabalhar, são condições das mais variadas que nós temos que nos aperfeiçoar. Cada momento da nossa vida, cada momento da nossa existência requer um posicionamento, requer uma condição de aprimoramento íntimo para nos fazermos melhores, para nos fazermos pessoas mais aptas a trabalhar intimamente pela melhoria, pelo aperfeiçoamento próprio. Façamos, pois, da nossa existência, das nossas oportunidades, condições de melhor agirmos, de melhor interagirmos para as grandes realizações do porvir. A compreensão de que nossos companheiros de trabalho são almas que a misericórdia divina colocou temporariamente ao nosso lado para aprendermos a construção de um futuro mais ditoso, com a reparação dos erros do passado e o restabelecimento da paz e da amizade em nossos corações, preparando-nos para reencarnações futuras, caso existam, mais saudáveis, mais produtivas e em clima de paz e construções positivas espiritualmente falando. Olha que importante. Cada um de nós, passando pelas etapas, passando pelos processos de aprendizado, de compreensão, de entendimento, para sermos melhores, para edificarmos um mundo melhor e para construirmos um mundo melhor. Portanto, a compreensão que aqueles companheiros que estão ali do nosso lado podem ter sido inimigos de existências passadas, caso você acredite que exista, e se não acredita, entenda que são aqueles espíritos complicados que a misericórdia divina colocou em nosso caminho para que a gente se aprimore os sentimentos, aprimore nosso equilíbrio e a nossa forma de reagir com as situações adversas. Bom, mas qual esse benefício se não existe outras existências para trás e para frente, ou seja, passadas e futuras? Por isso, eu prefiro acreditar que exista a reencarnação e ali estamos junto de um grupo de espíritos que foram nossos amigos, comparsas, inimigos e, de uma forma geral, são espíritos que estão dentro de um processo de evolução, de aperfeiçoamento, de criação de vínculos de amizade, para que a gente trabalhe nossas emoções, nossos sentimentos, para encarnações futuras sermos aqueles que edificam, que constroem e que se refazem emocionalmente. Portanto, as construções que nós estamos fazendo dentro do nosso ambiente de trabalho vão repercutir para toda a eternidade. Precisamos polir nossas atitudes e aparências exteriores, mas mantermos nossos sentimentos resistentes às tentações e agradáveis ao convívio. Aparências exteriores precisam ser polidas, porque enquanto nós estamos trabalhando por polir as nossas aparências exteriores, nossos sentimentos começam a mudar. Com isso, nós vamos lidando com os nossos sentimentos de uma forma diferenciada, vamos ficando mais resistentes a tentações de brigar, às tentações de falar mal, de xingar, de criar outros vínculos negativos e criar vínculos agradáveis ao convívio. Saber lidar com as adversidades, saber lidar com as brincadeiras de mau gosto, saber lidar com as provocações. Aprendermos a conviver bem dentro daquele ambiente. Sabermos entender que cada experiência é um aprendizado, que representa a conquista de nossa maturidade e do nosso crescimento espiritual, e que nos deixa marcas, mas, como no bambu, que tem as marcas dos nós, que eles separam os gomos das etapas do crescimento. Por dentro de cada gomo é macio e adaptável às próximas etapas do crescimento. Assim devemos ser para sempre existir um espaço vazio para novas etapas de aprendizado. Assim devemos estar sempre agindo na busca da melhoria profissional e íntima, associada à fortaleza do caráter, o que nos proporciona o crescimento espiritual. Todo momento requer de nós uma adaptação. Todo momento requer de nós um aprendizado. Cada momento requer de nós uma forma de crescermos, de aprimorarmos, para estarmos em melhores condições
para estarmos em constante aprendizado para a melhoria nossa, pela melhoria de nossa vida, pela melhoria de nossos sentimentos. Então, todo esse contrabalanço é necessário para aperfeiçoarmos-nos, para melhorarmos-nos frente a cada situação, frente a cada condição que nós encontramos. Pois o doce, suave e reparador sono do trabalhador advém da sua consciência tranquila, quer ganhe pouco ou muito, pois se a fartura do rico o impede de dormir, ela é injusta. Trabalhando o nosso entendimento e a nossa compreensão, nós vamos ver onde nós estamos enquadrados, em que condição, para depararmos com as realidades transcendentes da vida. Muitas das vezes, devido a pequenos atritos que criamos ou pequenas ambições, nós perdemos a nossa tranquilidade consciencial. Por isso, a importância de mantermos-nos íntegros. Não é simples, mas também não é impossível, porque Deus nos daria uma condição impossível para alcançarmos a nossa evolução, para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento. Devemos aprender a aproveitar o nosso valioso tempo para aperfeiçoarmos nossa vivência no trabalho e a nossa interação no grupo com diálogos construtivos e exemplos de boas ações, aprimorando a educação de todos, tornando possível o crescimento profissional e espiritual de todos de forma ordeira e amiga, aperfeiçoando-se para os próximos embates da vida que é eterna. A nossa caminhada aqui na Terra será tanto mais proveitosa à medida que soubermos interagir bem uns com os outros. Não é uma atitude fácil para a maioria de nós, porque cada um de nós temos um jeito de agir, uma forma de interagir. Certos aspectos da vida exigem de nós posicionamentos, e cada posicionamento requer de nós uma determinada atitude, um determinado padrão de comportamento. Procuremos, pois, então, trabalharmos-nos mutuamente para o crescimento e para o aperfeiçoamento de nós mesmos, na edificação do bem, no aproveitamento da nossa existência para exercitarmos o bem, porque somente assim, treinando e buscando a prática do bem a cada dia, mesmo que erremos aqui e ali, falhemos em várias oportunidades, mas é esse sentimento de aproveitamento do bem, esse sentimento de desenvolvimento dos bons sentimentos que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer aperfeiçoar. Assim, procuremos adquirir naturalmente hábitos saudáveis na família, na escola, no trabalho e no lazer, e eles permanecerão em todos os lugares que estivermos e por toda a existência. Transferindo, por conseguinte, para o plano espiritual e para as próximas existências, pois são as conquistas que levamos conosco. Isso proporciona a cada um dos integrantes da empresa crescer para o alto, na direção do céu. Olha que interessante. Sempre que nós formos nos esforçando para adquirir bons hábitos, na família, na escola, no trabalho, no lazer, onde estivermos, bons hábitos, bons hábitos, bons hábitos, fazendo-nos crescer e aprimorar dentro desses processos de crescimento, de aperfeiçoamento, é que nós vamos começar a conquistar, a interagir e nos fortalecer para os grandes embates, para as grandes realizações, crescendo e aprimorando, fortalecendo-nos, e isso vai fazer com que tenhamos as condições de estarmos sempre bem e de buscarmos sempre o bem. Educar-se no trabalho é viver dignificando as oportunidades de fazer o bem onde você estiver, deixando-se impregnar dos conteúdos de profissionalismo, paz, amor, caridade e honradez, com o vigor necessário e condizente com as suas necessidades e possibilidades profissionais, ajudando aqueles que participam da sua vivência diária, seja no trabalho, ou no trânsito, ou na escola, ou no lar, espalhando as suas conquistas íntimas aos olhos dos homens e dos teus mentores, sem usar de muletas, mas com uma postura profissional psicológica adequada às necessidades de cada momento, da sua profissão e da sua existência. Eu vejo, gente, que tudo que eu escrevi nesse livro, que o Carlos Gustavo me ajudou a escrever, é para mim. Então, é um exercício constante que nós devemos procurar fazer, é um exercício constante que nós devemos procurar interiorizar para nos aprimorarmos. São dicas importantes para que nós caminhemos com segurança, para que nós caminhemos com responsabilidade e profissionalismo. O nosso trabalho íntimo, as nossas realizações íntimas, sempre vão trazer para nós
possibilidade de crescimento, possibilidade de nos fazermos melhores. Trabalhemos, pois, nossos sentimentos, nossos ideais, para a construção e edificação da paz, da fraternidade e da luz. Todas as nossas atitudes na vida profissional retornam a nós mesmos, conforme a nossa aplicação, direção e dedicação. Portanto, ao investirmos em nosso aperfeiçoamento profissional, coloquemos grandes doses de amor, pois esse investimento retornará a nós mesmos como as bênçãos divinas, facilitando-nos seguir o nosso próprio caminho profissional e evolutivo, facilitando-nos a adquirir novos conhecimentos e passarmos por novas experiências, talvez junto a outros espíritos com outras necessidades, mas nós já construímos a nossa fortaleza íntima para melhor adaptarmos às intempéries do nosso ambiente familiar e profissional. Quer dizer que ficamos mais independentes da lei de causa e efeito. É importante a gente entender que certas leis requer e nos dá a possibilidade A, B e C de conquistarmos espiritualmente possibilidades de sermos melhores, de estarmos em condições melhores. Assim, tudo na nossa vida requer discernimento, compreensão e, logicamente, um conjunto de informações que faz você ponderar os fatos e tomar a melhor atitude. Quanto mais você tomar atitudes ponderadas, equilibradas, mediadoras, mais você vai estar se aperfeiçoando, mais você vai estar buscando construir uma manhã de luz, mais você estará buscando construir uma manhã de realizações. E é por isso que em cada uma das nossas etapas evolutivas, nós estaremos, então, tentando construir, tentando edificar as bases de um mundo melhor, as bases de uma vida melhor. Façamos, pois, por onde estarmos sempre tendo que conquistar melhores condições, onde estejamos sempre em condições de buscarmos melhor interação para vivermos em condições melhores. A vida requer de cada um etapas de aperfeiçoamento, de aprimoramento para as grandes edificações, para as grandes construções de um mundo melhor amanhã. Façamos do nosso trabalho a oficina impulsionadora que nos burila a alma e nos prepara para a felicidade de onde estivermos habitando hoje e conquistando para um amanhã de paz e luz no futuro. E esse êxito se estenderá às demais atividades necessárias ao nosso crescimento profissional e espiritual. Assim, é o caminho que nós estamos buscando para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. Devemos, então, procurar tomar as atitudes que nos impulsionem a alma para o preparo, para o crescimento, para o investimento íntimo de nos fazermos melhores, de conquistarmos um mundo melhor. E cada vez que buscarmos fazer esse melhor, alcançarmos o melhor êxito, nós estamos, então, ampliando a nossa condição de entendimento, a nossa condição de aprimoramento da nossa existência espiritual. Portanto, vamos buscar agir agora, dentro do possível, conquistando para os nossos amanhãs. Mas tudo isso é dependente da nossa resistência e forças íntimas desenvolvidas nas bases do amor, conquistado por nós mesmos e por todos, pois o amor é esse somatório que nos moldará a nossa existência em ambos os planos da vida. Resistências íntimas, desenvolver nossas forças, principalmente nas questões morais, éticas e sociais. Portanto, tem determinadas ações que eu posso tomar, mas não devo, tanto por questões morais quanto por questões éticas. E à medida que a gente vai, então, desenvolvendo essa ideia, desenvolvendo esse sentimento, aprimorando esses conceitos, nós vamos estar, então, em condições de sermos melhores, em condições de edificarmos o melhor. Trabalhemos para que, em ambos os planos da vida, estejamos melhor, mas tudo isso é dependente da nossa resistência íntima. Essa resistência e força íntimas que nós desenvolvemos ao longo da vida, de discernir, de seguir para o caminho A, B ou C, é o que vai nos fazer crescer, é o que vai nos fazer aprimorar. Em nosso local de trabalho, precisamos aprender a liderar com o sentimento cristão e, acima de tudo, entendermos a questão do caráter cristão, pois ele nos mostra a importância da sinceridade, da compaixão, da solidariedade, da honestidade e da ética em todos os nossos atos. Dentro do trabalho,
dentro do lar, dentro da escola, onde estivermos. Mas no ambiente de trabalho é onde será exigido de nós os melhores valores cristãos. Procuremos, então, observá-los, desenvolvê-los, aprimorá-los. Nas empresas, precisamos de um profissionalismo que transcenda o ego. Olhe para além de si mesmo para buscar entender as realidades profissionais em paralelo com as realidades espirituais, para encontrarmos muitas lições em torno de nós. Mas tudo isso tem de ser feito com vistas no mercado e as condições que este apresenta no agora e no futuro. Dentro de uma empresa, se você não tiver boa ética, boa moral, se você não vê as suas realidades profissionais paralelas às realidades espirituais, o mercado também vai te ver de uma forma diferente. Portanto, temos que ter respeito pela natureza, meio ambiente, temos que ter respeito uns pelos outros, na inter-relação social dentro da empresa. E ter respeito não é participar de todas as festas juntos, como muita gente quer, todas as confraternizações. É ter, dentro do ambiente de trabalho, condições e meios de interagirmos e de vivenciarmos um sentimento de harmonia, um sentimento de paz na construção e edificação de um mundo melhor. Façamos, pois, da nossa vida, da nossa existência, mecanismos de melhoria, mecanismos de aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, das nossas ações, para sermos, então, mais condizentes com as realidades transcendentes da vida. Evoluir é preciso. E em todos os segmentos. Assim como a ciência evolui magistralmente na área da eletrônica, também nós devemos procurar entender que devemos evoluir magistralmente na área espiritual. Embora o desenvolvimento intelectual venha antes do desenvolvimento moral, mas nós temos que fazê-los se aproximarem porque a Terra está entrando num processo de regeneração. Nesse momento, é cobrado de nós mais discernimento, mais cautela, mais responsabilidade nos nossos atos. Porque, quanto mais tecnologia nós temos em mãos, mais responsabilidades frente às ações que nós vamos tomar. Precisamos viver a nossa vida profissional de modo a fazer a diferença para a edificação do bem em nós, em quem está ao nosso redor e em quem está em torno da empresa. Inspirados pela força e resistência da natureza, onde estão inscritos os inefáveis poder, justiça e amor do Criador, Deus. Essa questão das ações dentro da empresa e as repercussões em outras vidas, nós temos um amigo que, durante a Primeira Guerra Mundial, período um pouco anterior, ele começou a desenvolver várias substâncias químicas, junto com um grupo de engenheiros. Ele também era um desses engenheiros químicos que começaram ali a desenvolver na química, na física, substâncias que foram usadas no final da Primeira Guerra e na Segunda Guerra e depois na Guerra do Vietnã como armas de destruição em massa. Hoje ele arca com as consequências disso, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua luta. E um detalhe, quando ele começou a desenvolver essas ideias, logo no início o protetor dele tirou-o daquele grupo, desencarnando-o. Então, quando ele foi dormir, fazia um desdobramento, como ele estava treinando fazer, o protetor foi e cortou-lhe o cordão de prata e disse: agora você vai ter que reparar seus erros, porque isso não é um caminho para você seguir dentro dos processos de evolução. E ele estava a poucos passos de construir a bomba atômica ainda na Primeira Guerra Mundial. Assim, porque se ele continuasse naquelas pesquisas, ele iria chegar a esse desenvolvimento. Mas o protetor dele o tirou. Na segunda encarnação depois, ou seja, na próxima encarnação depois dessa, ele nasceu numa família muito rica, família judia muito rica. Essa família foi para o campo de concentração e ele foi aberto vivo pelos médicos nazistas. Portanto, a gente tem que prestar atenção na forma com que agimos e o que fazemos dentro da empresa e na profissão que escolhemos. Tem consequências. Assim, existe um grave mal em torno de nossas vidas e ele atrai muitas enfermidades no ambiente de trabalho. Quando se busca apenas as riquezas e os donos querem guardá-los somente para si próprios, porque essas riquezas se perdem por qualquer má aventura, nada ficando nas mãos dos sovinas, que assim agem.
bem como na de seus descendentes. Mas hoje os grandes empresários eles são bem estruturados, eles preparam bem os seus filhos para que eles saibam gerenciar as suas riquezas. Até quando? Lembre-se, na passagem que está lá em Lucas, olha, a pessoa chega, meus celeiros são pequenos para guardar tudo que eu vou colher. Já sei o que eu vou fazer, vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Eu direi à minha alma, coma, bebe e farta-se. E aí Deus chega para essa pessoa e diz, louco, essa noite mesmo pedirei a sua alma. Assim, nós temos que entender que tudo que nós temos aqui na Terra, em termos físicos, são transitórios. Logicamente que nós devemos ser prudentes, devemos trabalhar para ter sempre a nossa reserva. Existem planos racionais de desenvolvimento da empresa, na parte econômica da empresa, de como ela deve agir e interagir para manter sempre a sua reserva financeira e a sua saúde financeira. Mas não podemos ser sovinas. Certa vez, conversando com um amigo meu, ele relatando que a empresa que ele trabalha era de uma ex-colega de estudo dele, seguiram caminhos diferentes, ela se tornou empresária e ele sempre funcionário de uma de outra empresa, porque ele parou de estudar no meio do caminho e ela continuou estudando. Não só isso, as oportunidades da vida são diferentes para cada um. Então ele foi pedir um emprego para ela e ela disse que poderia pagá-lo a comissão. E eles tinham que vender mais e mais para eles receberem mais e mais, porque ela nem o salário mínimo ela garantiria para eles ali, porque só receberiam a comissão. Ela disse assim, tá vendo este carro que eu comprei? Custou mais de X mil reais, muito caro. E aí ele faz apenas 3 km por litro. Para eu mantê-lo, eu tenho que sair com ele só no final de semana, dar uma volta curta no bairro e guardá-lo. E eu tenho que ter um carro mais barato para sair. O IPVA dele é um valor altíssimo que eu tenho que pagar. Eu tentei vendê-lo, mas só acho um preço nele muito aquém do que eu paguei. E eu então não quero perder esse dinheiro, não quero vender por causa disso. Então, economizei para ter esse sonho de consumo e agora não posso desfrutar desse sonho de consumo. Isso é uma atitude sovina, porque nós temos aquele nosso sonho de consumo, é o que nós precisamos ter, é o que nós queremos ter. Então, coloquemos na balança se nós queremos ou se nós precisamos. E nem tudo aquilo que pensamos que precisamos, realmente precisamos. E nem tudo aquilo que queremos, nós precisamos. Então, é questão de botar na balança, ter equilíbrio, para não tomarmos atitudes e ações insensatas e impensadas. Porque todo investimento que você vai fazer, você tem que fazer uma gama de análises de benefícios positivos e de não benefícios positivos. Então, ou a parte positiva e negativa daquele benefício, daquela ação que você vai fazer. É importante fazermos isso. É importante, então, começarmos a entender que investir é algo que exige análise, até mesmo naqueles nossos sonhos de consumo. Às vezes, com relação ao carro, vale muito mais a pena você alugar um para ficar um final de semana, uma semana, sentir o prazer de estar naquilo ali, um prazer meio egoísta, mas tudo bem. Você tem o dinheiro, você faz. Agora, adquirir nem sempre é realmente útil, nem sempre vale a pena. Somente a riqueza justa promove o investimento no progresso e impulsiona o crescimento tecnológico e social, mostrando o modo como devemos agir na obtenção de nosso conforto profissional e pessoal, dando-nos o maior tesouro possível de adquirir, o crescimento espiritual. Então, tudo que nós vamos agir, nós temos que ponderar nas possibilidades de crescermos espiritualmente. Não é errado você ficar rico. Errado é você usar mal a riqueza. Não é errado você fazer seus investimentos e buscar o crescimento espiritual, profissional e tecnológico. É inclusive necessário. Mas, junto disso, tem que ter o crescimento social, tem que ter a responsabilidade pessoal para que tudo transforme em crescimento espiritual. Porque, conforme explicamos antes do engenheiro que foi trabalhar no desenvolvimento de armas químicas, ele vai passar por várias encarnações reparando esse erro. É necessário, então, começarmos a reconstruirmos-nos para realizações transcendentes do amanhã. Por isso, precisamos aprender a liderar com o sentimento cristão
e empreendermos com o sentimento cristão. Em cada um de nossos atos e, acima de tudo, entendermos a questão do caráter cristão, pois ele nos mostra a importância da sinceridade, da compaixão, da solidariedade e da ética. Precisamos transcender o ego, olhar para além de nós mesmos para entendermos as realidades espirituais, para encontrarmos e aprender as muitas lições em torno de nós. Precisamos viver a nossa vida de modo a fazer a diferença para a edificação do bem, inspirados pela força e resistência da natureza, no inefável poder criador que emana de Deus. Todo o nosso trabalho, baseado no sentimento cristão, na ética cristã, vai fazer com que nós desenvolvamos nossas características melhores possíveis. Mas não é dizer eu sou cristão e já está com um garfinho do capeta nas costas do outro. Porque tem pessoas que, infelizmente, agem assim. Não é dizer sou cristão, é agir para que a pessoa entenda que você é cristão. É agir de forma limpa, fazer suas ações de forma limpa. Ah, mas aí eu não vou ganhar tanto dinheiro. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Tudo que fizer, lembre-se, você deve estar lembrando que você tem uma consciência. Essa consciência está ligada à superconsciência, à consciência divina, Krishna, Cristo. Portanto, nós devemos manter nossa mente sempre voltada para uma postura mais elevada, para consciência mais elevada, para entendimento mais elevado. Aprendendo a agir assim, aprendendo a construir assim, nós vamos ser melhores, nós vamos estar melhores. E a vida sempre traz para nós oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento e de melhoria. A engrenagem da vida sempre nos impulsiona para frente. A engrenagem da vida sempre nos impulsiona para caminharmos no sentido do aperfeiçoamento, da melhoria. E com isso, nós temos que aprender a desenvolver sentimentos, a trabalhar sentimentos, para que, naturalmente, as coisas aconteçam de forma transcendente, construtiva e eficiente, para que o mundo seja melhor e para que nós também sejamos melhores. Paz e luz, que as bênçãos sagradas das luzes superiores e excelsas venham envolver nossos corações, impulsionando nossas almas para as grandes conquistas do porvir.